Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Filosofia Oculta. Hoje nós vamos começar a fazer uma preparação para o aprendizado da magia greco-egípcia. Nessa nossa preparação, nós vamos começar a estudar os fundamentos pelos quais a magia opera. Quando nós iniciamos na jornada, quando nós encontramos uma miríade de interpretações distintas da magia e começamos a nos deslumbrar com essas interpretações, inúmeras perguntas nos surgem. Magia existe mesmo? Se magia existe, o que ela é? Qual é a definição de magia? Quais são as leis que fazem com que a magia realmente aconteça? Quais são as leis que fazem com que um ritual funcione, uma oração funcione? Por que os deuses que não têm ouvido, não têm boca, não têm órgãos sensoriais, eles respondem aos chamados das nossas invocações? São inúmeras perguntas que começam a surgir, porque nós precisamos. Quem se interessa, quem é inclinado à cerimônia mágica, quem é inclinado à prática do ritual, ao exercício da magia cerimonial, quer colocá-la em prática. E para que ele coloque a magia cerimonial em prática, ele precisa buscar a resposta para perguntas como essa. Então, nessa matéria que nós vamos começar a estudar hoje, preparação para a magia greco-egípcia, nós vamos começar a responder estas inúmeras perguntas. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Algumas pessoas escrevem perguntando se através do curso de Filosofia Oculta elas irão se tornar magos. Eu sempre gostei de fazer uma distinção entre a palavra mago e a palavra magista. Magista sendo aquele que pratica a arte da magia. Mago sendo aquele que realizou a arte da magia. O praticante, o magista, pode errar. Ele está aprendendo, ele está caminhando, seja um magista no início, um iniciante, seja um magista avançado. Mas ele está caminhando. Ele faz, erra, faz de novo, acerta, faz de novo, erra, faz de novo, acerta. Ele está construindo o seu pensamento mágico, a sua compreensão profunda da arte da magia. Um mago é aquele que realizou essa compreensão da arte da magia. Então eu sempre gosto de fazer essa distinção. Só que, da mesma maneira que uma faculdade de filosofia não transforma ninguém em filósofo, nenhum curso de magia transforma alguém em mago. Nós estudamos na nossa última aula que um dos fatores fundamentais para que o estudo da magia se aprofunde e essa compreensão da prática e da arte da magia se realize, é necessário um contato com um instrutor. Uma pessoa que praticou magia por muito tempo e que já é capaz de transmitir essa arte através da própria prática pessoal e dos resultados que ela conquistou. Então, esse curso ele vai te auxiliar nos teus estudos. Ele vai te transmitir uma cultura mágica.
mas você precisa de um professor pessoal. Você precisa ver o seu professor fazendo magia. Você precisa ver o seu professor falando de magia da mesma maneira que você precisa de um filósofo para aprender filosofia. É somente quando você vê um filósofo filosofando, ou seja, uma coisa é ser professor de filosofia, outra coisa é ser filósofo. O professor de filosofia estuda um sistema filosófico e te ensina esse sistema filosófico. O filósofo estuda os sistemas filosóficos e assimila esses sistemas filosóficos na sua filosofia pessoal e transmite ao vivo para o aluno. Quando o filósofo responde às indagações do aluno, ele faz a filosofia dele naquele momento. E o aluno percebe e vê o filósofo filosofando. Então, neste momento, a filosofia está sendo transmitida. Da mesma maneira na magia. Você precisa ver o seu professor fazendo a magia na prática. E aí, aquilo é te transmitido. Portanto, este curso ele vai te dar uma cultura mágica. Da mesma maneira que um curso, uma graduação na Universidade de Filosofia, vai te dar uma cultura filosófica. E não vai fazer de você um filósofo. Então esse curso não vai fazer de você um mago. Vai te transmitir uma cultura mágico-espiritual. Você precisa, fundamentalmente, de um professor, estar perto do seu professor, para realmente compreender, ter essa compreensão mais profunda da arte da magia. Meus irmãos, nós, nessa aula de hoje, nós então iríamos começar o estudo da nossa apostila. Basicamente, da terceira parte da nossa apostila, porque a parte 1 e a parte 2 são apenas lições históricas sobre a tradição da magia, a tradição hermética e a tradição greco-egípcia da magia. Só que nessa terceira parte da nossa lição, eu incluí nessa preparação para a magia greco-egípcia a hierarquia celestial. Só que para a gente entrar nesse tema da hierarquia celestial, eu gostaria antes de entrar em um outro tema para deixar essa hierarquia celestial mais palatável. Então, eu estou mais compreensível. Então, eu estou enviando, junto com essa aula, uma instrução que eu escrevi para vocês sobre esse tema de introdução que nós vamos estudar aqui agora. E em seguida, após esse tema de introdução, nós vamos entrar na hierarquia celestial, que é a terceira parte da nossa lição, que foi te encaminhado no nosso último e-mail. Então, acompanha comigo na lição. Eu acabei de te enviar por e-mail, você já pode acompanhar diretamente aqui, ok? O que é a magia? Como ela funciona? Qual a sua mecânica? Se ela existe, como dar a essa mecânica uma estrutura coesa e bem fundamentada? Essas e muitas outras perguntas acompanham os primeiros passos na jornada do aprendizado da arte dos magi. Como pôde perceber das nossas cartas anteriores e lição 1, nós dirigimos nossa atenção para a gênese do que se conveniou chamar de magia cerimonial. Mas nenhum curso dessa natureza inicia-se sem uma discussão sobre o que é a magia. Esse é um tema amplamente abordado por inúmeros autores, uns com opiniões lúcidas, outros nem tanto. Hoje é possível abordar a magia de duas perspectivas. A perspectiva animista, que abrange a Antiguidade e a Idade Média. A perspectiva idealista cientificista, que abrange a Era Moderna e Pós-Moderna. Aos olhos da interpretação moderna da magia, cujo paradigma fundamental é o iluminismo científico, a magia animista da Antiguidade parece primitiva.
Por outro lado, aos olhos da magia animista antiga, a magia moderna cientificista parece vazia, desprovida de profundidade e significado espiritual. A definição mais popular aceita sobre magia é aquela estabelecida pelo assim chamado pai da magia moderna, a saber, Aleister Crowley. Ele diz que a magia é a arte e a ciência de causar mudança na natureza em conformidade com a vontade. Eu me debrucei sobre a obra de Aleister Crowley por mais de 20 anos. Depois de muito estudo e prática no sistema proposto por ele, Magic, pude concluir que ele está estritamente aliado ao paradigma moderno cientificista, que degenerou o pensamento mágico em fórmulas inúteis, ineficazes à taumaturgia e até mesmo à proteção contra ataques de magia negra. Por que será que os praticantes da arte de Crowley vão parar em choupanas de cabala crioula quando a situação aperta? Porque o sistema de magia criado por Crowley, assim como todo sistema de magia criado após o advento da Ordem Hermética da Aurora Dourada, em 1875, resumiu os conceitos e leis da magia dentro de uma formatação de pensamento racionalista cientificista. Dando continuidade àquilo que nós já havíamos estudado, quando iniciamos a jornada da magia, hoje, é muito fácil ter acesso ao paradigma moderno, à interpretação moderna da magia. No entanto, essa interpretação moderna é completamente distinta e vai num caminho completamente oposto à interpretação antiga da magia, que é o foco do nosso presente estudo. Então, o nosso caminho nessa lição e nas primeiras lições, nas nossas primeiras apostilas, será tentar mudar completamente a visão de mundo que temos, que é uma visão de mundo cientificista, racionalista, para uma visão de mundo animada, para uma visão de mundo animista. Como eu venho falando, e eu vou frisar isso enfaticamente, nós ainda temos um exercício sobre isso, já nessa lição que eu estou enviando hoje para vocês, um exercício intelectual, mas é um exercício de treinamento para transformar a consciência idealista na consciência animista. Esse é o passo mais importante, mais fundamental, e por isso que nós vamos enfaticamente frisá-lo no curso dos nossos estudos. Os magistas da era moderna que sucederam Crowley, como Dion Fortune e Israel Regardie, procuraram manter uma aura hermética em seus escritos. Mas os magistas da era pós-moderna, como se diz, perderam a linha. Hoje é possível encontrar uma miríade de interpretações na internet, a grande maioria envolvendo a ideia de uma energia mística e fornecendo fórmulas de bolo bombásticas para passar em exames de boteco. As definições de magia e energia que hoje abundam na internet e os livros Pop Magic, Nova Era, contêm tanta imprecisão filosófica que os filósofos como Plotino, Jâmblico ou Próculo arrancariam suas barbas. Energia, como qualquer um pode perceber, trata-se de uma força física, quer dizer, ela é material. A magia, por outro lado, é uma força metafísica. A utilização de uma força física, a matéria, para explicar uma força que está além da matéria, não física, é útil apenas como uma metáfora. Uma metáfora tem as suas utilidades dentro de contextos específicos. Mas os magoi da antiguidade não concebiam a magia como uma espécie de energia mística, porque não havia naquela época esse conceito de energia como temos hoje. Por isso, meus irmãos, como nós vamos ver aqui, é muito complicado olharmos para o mago do passado com os olhos de um homem do presente. Em vídeos no meu canal, eu enfatizei que para nós praticarmos a magia
medieval dos grimórios, temos que pensar como um mago medieval. Para nós, da mesma maneira, para nós praticarmos a magia como os magos da antiguidade, precisamos pensar como os magos da antiguidade. Precisamos ver o mundo como os magos da antiguidade. E o mundo do mago da antiguidade era animado. Portanto, é muito complicado olhar com os olhos idealistas cientificistas para a magia do passado e consegui-la transferir para a prática. Executar a prática do passado com a visão de mundo do homem da modernidade. Os magoi da antiguidade tinham uma palavra raiz para essa ideia de energia. A palavra orgia, presente no termo teurgia. Ela significa trabalho, obra ou operação. Por isso o termo teurgia significa obra de Deus. Em português, o orgia, gia, que está presente em teurgia, também está presente em energia. Nesse caminho, a palavra energia toma outro significado, sendo ele trabalho interno, muito distinto da definição científica que temos do termo hoje, pois a ciência só reconhece luz, calor, cor e outras medidas de trabalho como matéria apenas, com a matéria apenas. O paradigma cientificista moderno não consegue nem perceber a conexão entre a matéria e suas medidas de trabalho. Então, se até o momento no curso de seus estudos você encontrou definições acerca da magia que envolve algum tipo de energia mística, há um outro termo latino que muito melhor define essa percepção mágica que a magia moderna deixou escapar, preenchendo uma lacuna que tem feito muitos magistas errarem em passos largos desde o início. Essa palavra é virtude. Como um praticante de teurgia clássica neoplatônica, mas também um amante da sistematização hermética dos papiros, gostaria de tecer algumas considerações acerca da palavra virtude na estrita relação com a magia cerimonial. Inclusive, eu gostaria também de deixar claro que, como eu sou um praticante de teurgia clássica neoplatônica, muito do meu jargão para explicar a você a magia está dentro do universo neoplatônico da antiguidade tardia. Nós vamos estudar um pouco desse jargão nas nossas apostilas, nas nossas lições. Assim, você vai perceber que essa lição está carregada de muitos termos utilizados na teurgia clássica. Mas com o tempo vai ser fácil para você entender todo esse contexto linguístico. A palavra virtude vem de uma palavra raiz que significa poder. Pedras, fragrâncias que são utilizadas na arte da magia, por exemplo, não possuem nenhuma energia física, mas virtudes. Algumas virtudes são mensuráveis de pronta análise. O sal tem a virtude de secar e preservar. Uma bola de metal descendo uma inclinação tem inúmeras virtudes, uma delas sendo o movimento. Quando parada, a bola de metal tem a virtude do peso, forma, tamanho, etc. Observe que essas virtudes da bola de metal e a virtude do sal não tem nada a ver com energia mística. Agora, como um exercício, se proponha a mapear as virtudes dos objetos que você tem em sua casa. Então agora, procure aí no seu entorno alguns objetos e procure a fonte desses objetos. Como assim a fonte desses objetos? Procure a virtude deles. Faça uma pronta análise mapeando cada virtude. A virtude do peso, a virtude da forma, a virtude da cor.
Faça uma virtude, faça um mapeamento em vários objetos como uma forma de treinar a sua mente a encontrar as virtudes. Isso é fundamental na arte da magia, como nós vamos ver na nossa lição. Os objetos têm também virtudes ocultas e são essas as virtudes que nos interessam na arte da magia, pois elas nos permitem utilizar objetos e símbolos para nos comunicar diretamente com a mente de Deus, o Nous. Ou seja, é através das virtudes ocultas de um objeto que nós vamos nos comunicar diretamente com a mente de Deus. Como nós vamos ver aqui na nossa lição, existem 3 tipos de objetos que nós utilizamos na arte da magia que nos torna capazes, através da manipulação de suas virtudes, de entrar em contato com a mente de Deus. E é importantíssimo na mecânica de se aprender a arte da magia, a interação entre os veículos da sua alma, ou seja, as 3 partes da sua alma, a sua alma intelectual, a sua alma animal, a sua alma emocional, com o cosmos, com o corpo de Deus. A magia só vai acontecer dentro de uma conexão harmônica muito grande entre as funções da sua alma e o corpo de Deus. Aprendendo que é possível harmonizar principalmente a parte intelectual da sua alma, que é a semente de Deus na sua consciência, que é toda a sua esfera psíquica, o complexo da sua alma. Entender que é possível ativar essa semente divina que existe dentro de você, que é a sua mente intelectual, a sua mente superior, e que a partir desse momento ela está em sintonia completa com a própria mente do corpo de Deus, é um dos fundamentos essenciais na arte da magia hermética. Isso vai ficar muito claro nas nossas lições. Através do exercício ritual, portanto, os magistas são capazes de manipular as virtudes dos objetos. No entanto, essa manipulação não é tão simples como parece, quer dizer, observada sob uma perspectiva cientificista, moderna, material. Não se trata de usar os objetos, o objeto certo, da forma correta, na hora exata, para ter resultados taumatúrgicos. Embora esse conhecimento científico e seu curso de ação seja efetivo no treinamento magístico, falta aí a arte e ela implica em comunicação efetiva. Essa comunicação entre o magista e as virtudes dos objetos não pode ser mensurada por nenhum dispositivo mecânico de averiguação científica. Por isso, termos pós-modernos como magia cibernética ou xamanismo quântico são tão discrepantes e indiscutivelmente imprecisos ao magói da arte. Pois termos como este, xamanismo quântico, magia cibernética, é justamente um olhar para a tradição antiga com os olhos do homem moderno. Por isso é um disparate. Quando nós tentamos unir a ciência moderna e o entendimento do homem do passado, entramos em um choque de paradigmas em todos os níveis culturais. Portanto, é fundamental, novamente frisando, mudar o ponto de vista sobre a realidade. Este poder, quer dizer, as virtudes, de estabelecer conexão direta com o Nous, é conhecido como Kal. Na cultura egípcia, usualmente pronunciado como Rekal. Trata-se de uma personificação do deus Reka, filho de Atum, o demiurgo do universo, de acordo com alguns estratos mitológicos do Egito, e, portanto, a personificação do Nous. Podemos dizer
para facilitar bem o entendimento, que Recal é o canal de transmissão que temos para entrar em contato diretamente, não apenas com a mente do demiurgo, mas também com todas as forças que se encontram sob a sua regência. Então veja só, se o deus Recal, se Recal como uma personificação do deus Recal, que é uma projeção do demiurgo egípcio, significa então que o demiurgo egípcio Atum é um nous. E Recal é o Logoi. Uma vez, ou seja, a força criativa do nous projetada. Então, Recal é uma força espiritual, é o próprio Logoi, uma projeção criativa do demiurgo. E como nós vamos ver, é este Recal, é esta força, o essencial para que a magia aconteça. Ao observar alguns hieróglifos em que aparece a palavra Recal, as palavras cerveja e trigo aparecem também como oferendas. Na cultura egípcia, isso foi transmitido diretamente à magia dos papiros. Escrever algo é materializá-lo no reino da matéria. Reca é um deus que representa o poder das palavras, que se manifesta de duas maneiras: Sia e Ru. Sia representa o poder da interação divina, o poder da intenção divina, o que implica unidirecionamento das forças da mente. Ru representa o poder da palavra que cria. Uma vez que o magista possui Sia, a intenção dirigida, e Ru, a palavra criadora, então ele produz Reca. No bom português, se o magista é capaz de unidirecionar e projetar o poder da sua vontade, aliada aos encantamentos proferidos pela palavra criadora, então a magia é realizada. Note, então, que inúmeras forças atuam sobre a realização da magia. Duas forças fundamentais que atuam na operação da magia, na realização milagrosa da magia, que é a taumaturgia, é o poder da palavra, que é a própria expressão do Logos, e o poder da vontade dirigida. Então são duas forças. A sua vontade dirigida, o que implica o unidirecionamento de todas as forças da sua mente. E isso é de importância fundamental na prática. Eu fiz uma nota de rodapé aqui falando sobre isso, e nós vamos falar disso profundamente em outras lições. Mas rapidamente, a maioria das pessoas, por conta do estilo de vida moderno, tem uma mente completamente desarmônica. Tem uma alma completamente desarmônica. A parte animal da sua alma faz o que quer. A parte emocional da sua alma sente o que quer. E movida pela parte animal e a parte emocional, a sua alma intelectual pensa qualquer coisa. Tudo isso proveniente da ignorância entre essas três partes da sua alma em relação ao corpo de Deus, em relação ao cosmos. Então, uma vez que o Logoi está ativado, uma vez que a parte superior da sua alma está ativada, ela coloca harmonia nas outras duas partes da alma, a animal e a alma emocional. No Colegiado da Luz Hermética, nas lições do Colegiado da Luz Hermética, nós destrinchamos esse tipo de assunto de uma maneira muito prática. Mas, uma vez que o Logoi está ativado, essas duas partes da alma se harmonizam, e então o magista consegue harmonizar toda a sua esfera psíquica, todo o seu ovo de luz, todo o seu Oxema ao corpo de Deus.
Então, a partir desse momento, ele se harmoniza a demiurgia do corpo de Deus e, se alinhando à demiurgia do corpo de Deus, ele participa de sua própria teurgia. Neste momento, é fácil a ele executar a taumaturgia, porque a alma intelectual, o logoi, está ativado e ele está em harmonia com o corpo de Deus. A sua alma intelectual, o seu logoi, está conectado direto à mente de Deus, direto ao nous, o grande regente do cosmos. Uma vez que a sua mente intelectual está diretamente ligada à mente do cosmos, à mente do corpo de Deus, é possível que o mago exerça a sua função como logoi. Ele pronuncia, encarna a palavra do Logos e a profere nos seus rituais de magia. Aliado a isso, ele tem que saber projetar as forças da sua mente, e isso demanda um exercício de concentração, de unidirecionamento das forças da sua mente para que ele possa projetar a sua intenção, para que ele possa projetar a sua vontade. Então, tendo Sia, a projeção da vontade, e Hu, a palavra criadora, o magoi da antiguidade produzia Recal. Recal, então, é uma palavra que, embora esteja associado à demiurgia e à teurgia cósmica, é comumente associada à palavra magia, mais especificamente ao efeito milagroso da magia, que é a taumaturgia. Então, uma vez que o magoi, o mago hermético, ele tem Hu, a palavra criadora, está alinhado com a própria mente de Deus, e a partir desse momento ele cria, a partir desse alinhamento cognitivo com a mente de Deus, e harmonizado com todo o seu entorno, com todo o cosmos, e ele projeta a sua intenção, a sua vontade, então ele cria da mesma maneira que o demiurgo criador. Ele se torna uma expressão física encarnada do próprio demiurgo criador. E como é que você ativa essa parte superior da sua alma para que um elemento tão essencial para que tudo isso aconteça? Através dos símbolos. Como eu falei, 3 tipos de símbolos distintos que nós vamos ver aqui. É o poder das palavras que sustenta e dá estrutura à taumaturgia. Quer dizer, o efeito milagroso da magia. Esse poder das palavras não se constitui apenas de sons, mas do arranjo geométrico de suas vogais. Quer dizer, os nomes bárbaros, sigilos e sinais mágicos. Na teurgia clássica, trata-se de símbolos suntemata, noéticos, enquanto que o material utilizado para realizar as operações de magia são símbolos materiais. Quando nós queremos entrar em contato com alguém, precisamos saber como encontrá-lo. Seja por e-mail, telefone, WhatsApp ou endereço. Assim, podemos escrever, seja por uma carta ou por e-mail, bem como ligar. O e-mail, o telefone ou o endereço físico são representações simbólicas sintemata da localização da pessoa que desejamos entrar em contato. Ou seja, se não soubermos utilizar os símbolos corretamente, podemos falhar em estabelecer contato com quem desejamos. Se, ao enviar uma carta ao endereço eletrônico de alguém, nós erramos uma única letra no endereço de e-mail, a comunicação não é estabelecida. Assim, também acontece com a magia. Deuses, daimones e heróis têm endereços. Ou seja, esses símbolos que nós utilizamos para entrar em contato com a mente do cosmos, com a mente de Deus e com toda a criação regida por essa mente de Deus, todos esses símbolos são
endereços pelos quais nós podemos acessar diretamente o divino. Da mesma maneira, eu estou sempre falando que nós, para aprendermos a desenvolver, para nós, como um treinamento na arte da magia, nós precisamos aprender a lidar com os espíritos, as criaturas espirituais, a fazer os nossos rituais da mesma maneira que lidamos com absolutamente tudo ao nosso redor. Então, se nós queremos contatar uma pessoa, nós precisamos saber o endereço dessa pessoa, o seu e-mail, o seu telefone, o seu endereço para enviar uma carta. Da mesma maneira, nós fazemos com as divindades, as deidades. Nós precisamos dos endereços corretos para acessar essas divindades, essas criaturas espirituais, nos planos de luz e perfeição. Esse endereço das deidades são os símbolos que nós utilizamos no ritual. Assim, se desejamos entrar em contato com os deuses, precisamos do endereço, quer dizer, da suntemata correta. Em um fragmento dos oráculos caldeus encontramos o intelecto paternal, que compreende as criaturas inteligíveis e adornou as coisas elevadas, semeou símbolos por todo o mundo. É através desses símbolos, a suntemata, que podemos nos comunicar diretamente com o divino transcendente. Jâmblico, um teurgo neoplatônico, definiu 3 tipos de suntemata: material, intermediária e noética. A suntemata material são os símbolos do reino da geração que temos à nossa disposição: pedras, incenso, ervas, florestas, estrelas, planetas, metais, etc. O Sol, portanto, é uma suntemata do deus Hélio. As suntemata intermediárias não apenas têm relação com o reino da geração, mas uma direta relação com a alma. Trata-se de uma matéria física moldada que tenha a forma ou característica de uma deidade. Enquanto que a suntemata material está presente naturalmente no reino da geração, a suntemata intermediária precisa de intervenção direta da mente, do poder intelectual humano. Assim, imagens de deuses, de seus nomes, talismãs, templos, rituais, hinos, etc., são suntemata intermediária. A suntemata noética, segundo Jâmblico, é superior às suntematas material intermediária, pois não se trata de símbolos presentes na matéria ou consciência humana, mas símbolos que residem na consciência do cosmos. Estes são símbolos geométricos, o tempo, as divisões celestiais, o zodíaco, os números. 3 tipos de símbolos nós utilizamos para acessar o divino. São os símbolos naturais, intermediários ou noéticos. Os símbolos naturais nós encontramos em toda parte e eles aparecem naturalmente no reino da geração. Então as pedras que nós utilizamos nos nossos rituais, os aromas, as ervas que nós queimamos aos deuses, todo o material natural que nós utilizamos é um símbolo através do qual nós acessamos o divino. O material que nós criamos, pantáculos, estatuetas, são símbolos através dos quais nós nos conectamos com o divino. E símbolos noéticos, como, por exemplo, geometria sagrada, o ritual menor do pentagrama, por exemplo. Quando você começa a traçar os pentagramas, fazendo o ritual menor do pentagrama, naquele momento você está utilizando um símbolo noético. Você está utilizando um símbolo que está lá no reino das ideias, dentro da sua prática ritualística, utilizando através de uma visualização, através de um movimento de corpo. Ou seja, o ritual ideal para que você acesse os deuses e também é um mecanismo através do qual você estabelece uma harmonia entre as partes da sua alma e
o próprio cosmos, é integrar dentro do ritual esses 3 tipos de sintemata. A sintemata natural, a sintemata intermediária e a sintemata noética. A aplicação dos 3 tipos de sintemata, que dão acesso a 3 níveis de realidade, potencializam a projeção da intenção dirigida, sia, e o poder da palavra, hu. Na medida em que a mente está em sintonia com o nous, quer dizer que a conexão entre a alma intelectual, o logoi, estiver em harmonia com o nous, então o exercício da magia se parecerá mais fácil, mais demiúrgico. Isso ocorre porque todas as partes da alma se sintonizaram às partes do cosmos, e o magista participa da demiurgia criadora. Quando isso ocorre, em ascensão e assimilação da alma à ordem do cosmos, então o magista conquista a clareza e pureza de Reka. Ou seja, meus irmãos, o que nós aprendemos até aqui é que, através de uma sintonia direta com a mente criadora de Deus, nós harmonizamos o nosso veículo psíquico, que são as 3 partes da nossa alma, com o corpo de Deus. Nos alinhamos ao próprio Criador, à mente do Criador, e a partir desse alinhamento nós criamos através das nossas palavras e dos nossos gestos no momento do ritual. É por isso que lá no momento do ritual chega e você vai ver isso quando você começar a aprender a construir os seus rituais. Quando você termina a abertura do seu templo, você faz uma declaração que a partir daquele momento, a partir do testemunho de todos os deuses criadores, a partir do testemunho da própria mente de Deus, as suas palavras, a partir daquele momento, se tornam criadoras e se reverberam em todos os planos de realidade. Isso é fundamental na sua abertura de templo. Eu coloquei aí na lição de vocês um hieróglifo, um hieróglifo de Reka, para que você possa ver como que os egípcios concebiam essa força criadora, esse poder do Logos criador, criando esse poder criativo do Logos. E embaixo eu faço uma pequena explicação desse hieróglifo. Vamos lá. A corda torcida no centro do hieróglifo possui o som de Ré. Os 2 braços representam Ka, a alma. No seu conjunto, esse hieróglifo diz que precisamos unir todas as partes da nossa alma à intenção dirigida para conquistar os objetivos através da arte da magia. Os neoplatônicos do período da Renascença chamaram essa união de víncula, uma palavra latina que significa vínculo, união, ligação ou amarração. Giordano Bruno, um dos mais proeminentes magistas deste período, sugere que nós criamos este vínculo através de Eros, o poder ou a virtude da atração. Nós não nos apegamos às coisas, mas aos fantasmatas que criamos sobre elas. É o poder do vínculo que nos conecta a estes fantasmatas, invocado a virtude de Eros, através do princípio da simpatia. Então, o que os magistas primeiro buscam no exercício da arte é uma espécie de harmonia com a mente de Deus e a ordem do cosmos. Se você abrir a caixa de um piano e tocar a nota Mi, notará que não apenas uma corda irá vibrar, mas várias cordas que estão em harmonia com o Mi. Um processo análogo ocorre quando criamos fantasmatas em nossa mente e operamos por meio das suntematas. Quer dizer, estes fantasmatas começam a vibrar em harmonia com as cordas da mente daqueles que nos cercam e da mente de Deus, o Nous. O princípio que faz várias cordas de piano vibrarem com uma só nota é a simpatia. E é este mesmo princípio o agente que torna a magia possível. Existe um ditado que diz: tudo está em constante vibração. Ele não ajuda muito no entendimento prático da magia. Melhor seria dizer que
Algumas coisas estão em harmonia com algumas coisas. E todo o cosmos está em harmonia com o primeiro princípio, quer dizer, com o uno ou bem. Ou seja, através desse princípio, através dessa lei hermética, é que basicamente a magia é colocada em operação. Esse princípio é o princípio da simpatia. Então, quando a partir do momento que as nossas construções a partir do intelecto superior começarem a reverberar nas mentes que estão próximas e na própria mente de Deus, a partir desse momento, a nossa mente começa a criar em todos os planos de existência. E quando a nossa mente começa a criar em todos os planos de realidade, então a taumaturgia acontece. Eu vou pedir para que você releia essa instrução 2 vezes. Isso eu estou falando aqui no final. Na primeira vez, você troque a palavra virtude por espírito. E na segunda vez, você troca a palavra virtude e poder também por espírito. Como eu falei no início, esse é um exercício para você desenvolver intelectualmente essa visão animista de mundo. Essa foi a nossa primeira aula sobre as teorias, sobre a mecânica de como a magia greco-egípcia opera. Nós vamos dar continuidade a essas aulas nas próximas semanas e vamos falar um pouco mais sobre essas leis da magia, um pouco mais sobre construções de rituais, cadeias de causalidade, ou seja, aquelas cadeias de eventos que acessamos no curso do ritual para que a taumaturgia ocorra. Tudo isso nós vamos falar nas nossas próximas aulas. Grande abraço, obrigado, até a próxima.